Olá, tudo bem com você? Eu e a Ivoneide, estamos no Pacificadores. Isso mesmo, a nossa escola de preparo para adolescentes e jovens. E eu tenho o maior prazer de estar aqui do lado da Ivoneide. Ivoneide, para ser um pouco rápida aqui na apresentação, ela é quilombola. Ela saiu bem cedo, quando criança, do quilombo, foi para uma cidade, uma capital do Brasil, estudou, se preparou e ela retornou para a sua comunidade quilombola para agora falar da palavra de Deus para esse povo tão especial. Mas você pode estar perguntando quem são os quilombolas. Os quilombolas são remanescentes, né, ainda hoje, daqueles escravizados, mas que fugiram e procuraram lugares de dificílimo acesso. Então, eles estão em lugares tão difíceis de chegar que aí o evangelho, a palavra de Deus também tem dificuldade de chegar. Fiz esse resumão para falar um pouco com a Ivoneide e ela contar um pouquinho como tem sido a sua experiência, Ivoneide, em levar a palavra de Deus para que haja mudança na vida do quilombo. Amém. Olá, como a Angélica me apresentou, eu sou a Ivoneide. Nasci na comunidade quilombola chamada Matorro dos Moreiras. É uma das muitas comunidades do Maranhão. O Maranhão lidera esse ranking, quantidade de comunidades certificadas. Uau! E outros tantos, né, mais de 400 comunidades lutando ainda pela certificação. E saí da minha comunidade muito pequena ainda, aos 10 anos. É a realidade de muitas meninas, né, que moram na zona rural, que moram em comunidades quilombolas, na perspectiva de ter uma vida melhor como os pais, né, relatam, né? Então você vai para a cidade grande para estudar, para ter uma vida melhor. E essa foi a minha realidade, foi a realidade da minha mãe, das minhas tias. E assim que eu cheguei em São Luís, pouco tempo depois eu me converti. Eu conheci o Evangelho, né, conheci o Senhor Jesus e que me ajudou, me fortaleceu para passar por muitas situações. O que é interessante a gente falar também é que as comunidades quilombolas, existe uma escassez de tudo. Né? Então, nesses lugares você não encontra comércio, não tem farmácia, não tem saneamento básico, não tem escolas. Uau! E eu saí de lá analfabeta aos 10 anos, Senhor. né? Então, chegando em São Luís, que é a cidade que eu ainda moro atualmente, é que eu comecei a ser alfabetizada. Só que nesse processo também eu conheci o Evangelho e aí eu vivenciava as histórias bíblicas através das ilustrações. Uau! Né? Então, histórias como a de Jó e de José, eu creio que o Senhor usou para me sustentar, para me preparar para muitas coisas que viriam, que eu passaria depois, né? Que maravilha. Então, essas histórias me ajudaram muito mesmo, né? Me fortaleceram mesmo para algumas situações que muitas meninas passam também, né? Como maltratos, você ouvir palavras muito tristes, muito duras mesmo, assim, para ser ditas por uma criança. E eu lembrava que Deus tinha mudado a história de Jó, Deus tinha mudado a história de José e eu ansiava por isso. Sim. Né? Que fantástico. E a gente teve a oportunidade de ouvir um pouco Ivoneide e a sua firmeza na palavra de Deus. Essa palavra de Deus que possibilitou vencer todos os inúmeros obstáculos, né, Ivoneide? Bem, e agora, o que você está fazendo para que o Evangelho chegue ao quilombo, para que a palavra de Deus chegue à sua comunidade? Angélica, as comunidades quilombolas não têm acesso ao Evangelho. Né? Então, eu cresci questionando por que o Evangelho nunca tinha chegado na minha comunidade, por que nunca tinha chegado uma Bíblia lá. Né? Nosso conhecimento de Deus é um conhecimento muito pouco, muito superficial, né? Daquele Deus que mora lá no céu, que criou as coisas e tudo. Mas não é um Deus que se relaciona. A gente não conhecia a história da cruz, morte, ressurreição de Jesus, né? Pecado, consequências do pecado. Então isso não fazia parte da nossa vivência. Né? Então quando eu conheci o Senhor Jesus e vi o quanto o Evangelho é poderoso para nos sustentar, para transformar nossas vidas, eu cresci com esse questionamento, né? Como o Evangelho chegaria na minha comunidade? Né? E aí falando com Deus, eu questionava, porque assim, eu saí da minha comunidade para conhecer o Senhor Jesus. Esse era o meu questionamento, né? Precisei sair para conseguir conhecer, né, a palavra. Exatamente. Mas aquele questionamento, nem todos sairiam de lá. Né? Então eu cresci com esse desejo de voltar. Eu preciso voltar para contar para minha comunidade a respeito de Jesus. E nesse processo de estudar, fiz minha graduação, né, me formei e fiz um curso também de especialização para trabalhar com a evangelização de crianças, para contar histórias bíblicas para as crianças. E aí em 2011 eu fui para minha comunidade
E iniciei a contação de história, né? Foi Ananias e Safira, foi a primeira história que eu contei na minha comunidade. O primeiro versículo foi de Romanos 1,16, né? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? E aí foi o primeiro versículo também que eu ensinei na minha comunidade. E comecei um projeto com 5 crianças. Sim. Né? E desafiei essas crianças para que no dia seguinte eles pudessem trazer pelo menos mais um amigo, porque eu ficaria na comunidade durante 15 dias contando histórias. E aí no dia seguinte apareceram 31 crianças. Uau, né? Glória a Deus. E aquilo pra mim foi Deus dizendo... Continua, minha irmã, vai, continua, que é a sua vez de falar do Evangelho para essas pessoas. Glória a Deus. Estamos na comunidade agora. E tem convertidos hoje? Quantas... Você tem algumas pessoas, tem uma comunidade ali de cristãos dentro do Quilombo? Sim, nós temos principalmente as crianças e os adolescentes que participam, né? Os adolescentes são que lideram a igreja lá quando eu não estou, sou eles que falam Eles lideram! Que bênção! Né? A igreja. Que bênção! Eu fico muito feliz, assim, grata a Deus por ver os frutos, né, que a gente está começando a colher. Que bênção! Já tivemos 2 batismos na comunidade, né? Já foram batizados adultos, adolescentes. Sim. E estamos num treinamento em São Paulo, né? Com mais 5 quilombolas. Que bênção! Isso é maravilhoso. Somos 6 quilombolas sendo treinados, capacitados por Deus para evangelizar o povo quilombola. Certo. Conta um pouquinho da religiosidade no Quilombo. Como que é essa religiosidade? Eles sofrem com essa religião ou eles não têm uma religião específica? Como é que é? Tem. A predominância dentro das comunidades quilombolas é a Umbanda e o Candomblé. Né? A minha comunidade não tem a prática, mas tem pessoas que são praticantes, né? Que existe uma diferença do local que a gente chama de terreiro, onde acontecem os festejos, né? Mas em algumas comunidades próximas tem. E tem os brincantes, que são as pessoas que vão pra lá dançar. Tem os tocadores, né? Que tocam o tambor e a cabaça, né? Sim. E eles acreditam, né, nos orixás, acreditam nos antepassados, né? O sincretismo religioso é muito forte, porque eles têm também vários santos em casa. Os quilombos também têm um padroeiro ou uma padroeira, né? Então essa é uma realidade das comunidades quilombolas, de receber também os encantados, né, como a gente fala lá. E essa é uma realidade, né? Mas eu creio assim no poder de Deus que tem chegado nessas comunidades para transformar essas vidas. Que bênção. Bem, nós estamos aqui com a Ivoneide. Ela é missionária da AME Evangelizar agora, começou o ano passado no treinamento. E ela tem aí um desafio, né, de continuar na sua comunidade, trabalhando exclusivamente com os quilombolas dentro da sua comunidade. Então, Ivoneide, qual é o grande desafio de ficar somente dentro do quilombo? Como é a questão de recursos? O que você precisaria que o nosso pessoal que está assistindo a gente poderia de alguma forma participar disso? O que a gente podia fazer para ajudar seu trabalho no quilombo? Hoje, um dos maiores desafios é o analfabetismo. Sim. É algo que eu quero trabalhar, é algo que eu creio que o Senhor me capacitou, me deu como ferramenta a minha profissão, sou pedagoga. E conheço a realidade, sei o nível em que uma criança deveria ser alfabetizada. Sim. Então, meu desejo é trabalhar com alfabetização à tarde, né, de crianças, e à noite com alfabetização de quilombolas adultos. E para isso eu preciso adquirir material, ter um material específico, né, que é alfabetizando através da Bíblia. Sim. Que para nossa realidade é muito caro, porque para alfabetizar 60 quilombolas, por exemplo, eu preciso levantar um valor de R$4.000, né, para alfabetizar 60 quilombolas. Sim. E aí nós estamos também construindo uma casa, que a gente chama de Casa da Missão Quilombo, né? E aí essa casa vai servir para receber equipes, para me ajudar nos trabalhos, vai servir para dar aula, né, para esses quilombolas. Então a gente precisa ainda terminar a construção desse espaço. Sim. Nós estamos agora na fase do telhado, né? São 3 módulos. Sim. E precisamos agora colocar o telhado. Precisamos adquirir esse material, sim, né? Então também lápis, borracha, cadernos. Então as pessoas podem ajudar de alguma forma, querendo contribuir, ou querendo ir até lá, ou querendo ajudar você a permanecer. Porque ela está falando aqui, e agora eu estou sabendo também junto com vocês, que é preciso recursos para poder ensinar e alfabetizar, para que eles conheçam a palavra de Deus, né? E até alfabetizar pela Bíblia mesmo.
Então, não está nem falando do recurso financeiro que você precisa para se manter, né? Está falando só do recurso que necessita para fazer. Então, você que assiste esse canal, que está com a gente sempre, você pode ser um parceiro da missão lá no Quilombo. Com certeza. Então, nós convidamos você a fazer parte desse trabalho. A gente ficou super emocionado em ver a garra e o esforço desses jovens quilombolas que estão com ela aqui nesse projeto Pacificadores, nossa escola de liderança Pacificadores. Então, você é convidado. Vamos pedir a eles que nos ajudem, né, Ivoneide? Você pode fazer parte, sim. Você pode fazer parte orando, você pode fazer parte contribuindo, você pode fazer parte indo ao campo, conhecendo as comunidades. Praticamente todos os estados do Brasil têm comunidades quilombolas, né? Então você pode também pesquisar as comunidades que ficam próximas de você ou conhecer especificamente o meu quilombo. Ficarei muito feliz de recebê-los, né? E a gente precisa assim, de ajuda, de recurso financeiro para comprar material, né? Esse final do ano eu pedi demissão para poder agora me dedicar à missão, ficar em tempo integral, né, servindo ao Senhor entre os quilombolas. Então você pode fazer parte, né? Perguntar como, a gente pode te dar uma lista aí de opções. Bom, se você se interessou, faz contato comigo, você está no canal, você pode colocar nos comentários e dizer como você gostaria de ajudar, que é uma missão especial essa. Nós precisamos alcançar, e são milhares de pessoas nos quilombos que estão em regiões de dificílimo acesso, mas que estão precisando conhecer o amor de Deus para serem libertos do poder das trevas e da opressão das trevas. Então, faça parte conosco. Obrigada, Ivoneide, foi um prazer enorme receber você aqui para falar um pouco sobre isso. E nós teremos mais entrevistas, então fica ligadinho no canal. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.